Querida família, hoje, 12 de dezembro, é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa São Gregório Magno, um dos 4 doutores originais da Igreja, viveu no século VI e chegou a Roma, vindo de Constantinopla, com uma estátua de Nossa Senhora, que fora esculpida em madeira de cipreste por ninguém menos que São Lucas, o evangelista, e esteve enterrada com suas relíquias na Terra Santa. Essa estátua foi entregue a São Leandro, em gratidão pela conversão dos reis visigóticos na Espanha. No ano 714, a cidade de Sevilha caiu nas mãos dos mouros, e a estátua foi levada pelos padres e enterrada em Extremadura, perto do rio Guadalupe, ou Guadalupeiro. Essa palavra significa ou rio escondido, ou então rio do lobo, por causa da invasão árabe que teve lá. Ela foi tão bem enterrada que os muçulmanos não a encontraram, mas também os católicos não. No início, porém, do século XIV, um pastor de ovelhas chamado Gil Cordeiro teve uma visão de Nossa Senhora, perto do rio Guadalupe, e ordenou uma escavação no local para encontrar a imagem e erigir ali mesmo uma igreja a ela dedicada. Assim foi feito e essa igreja ficou conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe. Cristóvão Colombo, a quem o Papa Leão XIII fez uma encíclica apenas para elogiar o seu trabalho nas navegações que levou o Evangelho para o Novo Mundo, depois de retornar das Américas, né, que ele descobriu em 1492, ele fez um voto e fez uma peregrinação até Guadalupe para agradecer a Deus pela sua viagem. Alguns anos depois, no dia 9 de dezembro de 1531, um índio de 52 anos, lá no México, viúvo, chamado Juan Diego, fez uma, uma caminhada até a igreja e viu, do nada, assim, uma senhora no topo do monte, uma jovem senhora, no monte chamado Tepeyac. Tepeyac, na língua nativa, significa um monte totalmente estéril, né? Também chamado de um monte do nariz. Ela se identificou como a mãe do verdadeiro Deus e pediu para que ele fosse até o bispo para pedir que fosse construído um santuário ali em sua honra. Juan Diego foi ao bispo e, é claro, ele não acreditou. Imagina, do nada dele chegou um moço de 52 anos e falou assim: Nossa Senhora apareceu para mim e construiu uma igreja aí. Um detalhe importante é que o bispo Dom Zumaraga foi o primeiro bispo do México e não conseguia evangelizar os índios. Eles eram muito bárbaros, né, descendentes dos astecas. E pediu a Nossa Senhora, fez uma oração e pediu para que ela ajudasse a converter. E que se ela fosse atendê-lo, que ela lhe desse um sinal. E o bispo tinha achado mesmo uma rosa castelhana. Essa rosa existe em Castilha, né, na Espanha, e não no México. E esse lugar, né, onde tinha essas rosas, lá na Espanha, era o local de nascimento do bispo Zumaraga. Era o sinal que ele tinha pedido. No mesmo dia, apareceu-lhe novamente a senhora e encorajou-o a cumprir a sua missão, já que o bispo tinha falado, não quero, mas Nossa Senhora animou Juan Diego. No dia seguinte, então, 10 de dezembro, que era um domingo, Juan Diego passou pelo mesmo lugar e pediu uma segunda vez ao bispo, e ele pediu um sinal para provar a sua identidade de mãe de Deus. Diego voltou para Tepeyac e Nossa Senhora prometeu: sim, vou fazer o sinal na manhã seguinte. Volte aqui. Porém, o tio de Juan Diego caiu doente. E ele, Juan Diego, se ocupou o dia todo em procurar, né, ajudas para socorrê-lo. E foi procurar sacerdotes também, mas parece que não encontrou para lhe dar os últimos sacramentos. E não foi então ao Monte Tepeyac. No dia 12, terça-feira, a condição do seu tio piorou bastante, e ele saiu correndo ali em disparada, determinado a achar um padre e não voltar enquanto não encontrasse. Só que ele foi passar pelo aquele monte, né? Ele falou assim, olha, não vou lá em cima, que vai que ela tá lá de novo, vai me entreter de conversa, vou dar a volta que eu preciso salvar meu tio. Juan Diego, então, foi correndo por outro lado, mas encontrou a senhora, também abaixo do monte, né? E ela o interceptou e perguntou, onde você está indo? E Juan Diego contou a história do seu tio. Ah, meu tio está muito doente, né? E eu ter que arrumar um padre para ele. E a Virgem respondeu com aquelas palavras, né, que ficaram famosas. No estou yo aqui soy tu madre? Ou alguma coisa assim, desculpa aí quem sabe espanhol. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe? E, naquele momento, o seu tio foi curado, como ela mesma, né, havia garantido para Juan Diego. Nossa Senhora então pediu que Juan Diego subisse ao Monte Tepeyac e apanhasse rosas, que traria para ela, né, para ele levar para o bispo. Juan Diego subiu aquele monte que é estéril, não tem nada cresce lá, mas encontrou rosas, e não qualquer rosa, mas rosas castelhanas, as mesmas que o bispo havia encontrado, né, quando pediu o sinal, que não eram nativas dali, muito menos no mês de dezembro, muito menos no Monte Tepeyac. Ele pegou as rosas, né, colocou ali no poncho que ele tinha, na roupa de cacto, de fibras de cacto, e desceu.
o monte, né? E Nossa Senhora, então, um detalhe importante, ela pegou essas rosas e rearranjou, né? Arrumou na tilma dele, no poncho dele. E falou, olha, esse é o sinal do bispo, né? Leve para ele, não mostra para ninguém, só para o bispo. Ele foi até o bispo, o pessoal tudo queria ver, né? O que ele está carregando. Ele falou, não, é para o bispo, é para o bispo. E o bispo, então, foi, saiu, e quando chegou o bispo, Juan Diego deixou cair, né? Abriu assim, o poncho com o sinal. E não estava apenas rosas, mas a imagem milagrosa que nós conhecemos hoje, né? Isso aqui está aí abaixo. Mas até agora, né? Eu te falei primeiro sobre a Espanha, que tinha Guadalupe lá. Mas no México não tem nada a ver com Guadalupe, né? Monte Tepeyac, Espanha, México. Mas o que tem a ver com Guadalupe? Por que ela tem esse nome? Quando o Juan Diego encontrou seu tio, ele disse que viu a Virgem ao seu lado na cama e que ela lhe havia dito, né, que queria ser conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe. Então é por isso, porque Nossa Senhora apareceu para o tio que ela havia curado e disse, olha, eu quero ser conhecido como Nossa Senhora de Guadalupe. E os dois, é claro, nunca tinham viajado para a Espanha, mas Dom Zumaraga sabia, né? Na língua nahuatl, ou alguma coisa do tipo, né, que é a língua nativa de Juan Diego e de seu tio, Guadalupe, quando Nossa Senhora disse isso, soa como Quatalupe, ou alguma coisa parecida, né? Que significa aquela que pisa em serpentes, aquela que pisa em serpentes. E o bispo ouviu como sendo aquela cidade, né? Aquele lugar também em que havia uma igreja dedicada a Nossa Senhora, lá na Espanha. E Tepeyac, sendo o monte do nariz, a imagem é evidente, aquela que esmaga a cabeça da serpente, né? Não pisa na cauda, mas na cabeça mesmo, tem ali o nariz da serpente. A serpente que é estéril também, né? Enquanto a mulher é fértil, a serpente ele arrasta o seu ventre pelo chão, né? Vai comer pó até o fim dos seus dias. Gênesis 3,15. A imagem que apareceu é um pictograma que pôde ser lido e compreendido pelos índios astecas. Era a resposta perfeitíssima, né? Sendo aquela primeira rosa, apenas um indicativo para o bispo Dom Zumaraga. Mas a imagem era a resposta que o bispo queria. Tanto é que a própria imagem catequizou os índios, né? Nossa Senhora apareceu como uma bela jovem, donzela, né? Indiana e rainha. Tanto é que a palavra moreno vem de mouro, né? Mouro sendo os muçulmanos ali do norte da África. Seus olhos estão olhando para baixo com humildade e compaixão. Ela está vestindo um manto azul, que era símbolo da realeza, coberto de estrelas, né, simbolizando o céu. Ela veio do céu. E esse azul é o mesmo azul, a mesma tonalidade azul que é usada pela igreja na Espanha, permitido, né, para a festa da Imaculada Conceição, porque foram os espanhóis, principalmente os franciscanos, que mais defenderam essa verdade da nossa fé, que foi proclamada recentemente como dogma. Né? E Juan Diego estava indo para a missa do quê? Da Conceição de Nossa Senhora. Então está tudo ligado, né, como diz a campanha da fraternidade. Acho que é o sino da Amazônia, enfim, até esqueci as heresias. As estrelas significam que ela veio do céu, né? Rainha dos céus. As constelações, se a gente for olhar, né, fazer os traços entre as estrelas, estão na posição exata que estava o zodíaco, né, o céu, no dia das aparições, no dia 12 de dezembro de 1531. Seu manto é rosa ou vermelho pálido e coberto com flores astecas, símbolo de uma princesa asteca, não uma forasteira, uma estrangeira, mas uma imperatriz ali mesmo daquela terra. No centro de seu manto, recobrindo seu útero, está uma flor de cuicunco, de 4 pétalas, em forma de cruz, que é o sinal do divino, e o centro da ordem cósmica para os astecas. O bebê da Virgem, nosso Senhor Jesus Cristo, é divino, e o novo centro do universo, na verdade o único centro do universo. E ele veio aqui na Terra. Suas mãos estão unidas em oração, portanto ela não é Deus, né? Não é uma deusa, já que até mesmo aqueles que conviveram com Nossa Senhora, inclusive santos, diriam, né, que se eles não tivessem fé ao ver Nossa Senhora, a tomariam como um Deus, tamanha a sua beleza, né? Mas já que eles tinham fé, então eles sabiam que ela não era Deus. Mas claramente, né, há um maior do que ela, e ela aponta o dedo, né, para a cruz em seu broche. Ela usa uma faixa preta de maternidade, significando, é claro, que está grávida. Logo, grávida de Deus, ela é mãe de Deus. Uma cruz preta está no broche em volta do pescoço. Significa que ela é uma seguidora do Deus dos missionários espanhóis que estavam ali tentando catequizar os índios. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por todos nós. Ela fica na frente do sol. Veja que o sol está atrás dela, iluminando-a. Né? O sol simboliza o maior Deus dos astecas, que eu nem vou tentar pronunciar o nome dele aqui. Já fiz muita paguei muito mico aí acima. Ela anuncia o Deus, né, que é maior que o Deus Sol, vem à frente dele, né? Foi Deus que criou o Sol. Ela também está pisando na Lua, está sobre a Lua. A Lua crescente simbolizava para os astecas o Deus, que eu também não vou saber dizer o nome dele, e também o Deus da Lua serpente emplumado. Ela claramente esmagou e derrotou esse Deus, né? Até porque é interessante que não tem especificamente a serpente ali como em outras imagens, né? Mas ela está pisando na lua, que é símbolo desse meu serpente, né? Da lua serpente, quando ela está virada assim para cima.
e também os muçulmanos, né, que usam a crescente como seu símbolo. Um anjo com asas de águia apoia a mãe de Deus, está embaixo da lua. A águia era o pássaro do sol. Aqui a águia é a serva da Virgem nessa imagem. Então ela segura o seu manto em uma das mãos e o manto com a outra, significando e a capa com a outra, significando que o filho que ela carrega é do céu e da terra. A imagem na tilma foi capaz de fazer o que até então os missionários não eram capazes, não foram capazes de forma significativa, ou seja, explicar claramente o cristianismo, os dogmas da nossa fé, os dogmas mais básicos ao povo indiano. A prova está no fato de que, após as aparições, não 8.000, não 800, né, 8 milhões de nativos do México se converteram, foram batizados de 1531 a 1538, apenas em 7 anos, né? Imagina hoje. Ela seria condenada, infelizmente, por converter os índios, se fosse, né, nos dias atuais. Se ela participasse, por exemplo, do Sínodo da Amazônia, seria excomungada pelo pecado de proselitismo, de converter e batizar os indígenas. Por falar nisso, aquele Monte Tepeyac era o lugar em que os astecas cultuavam ninguém menos que a Mãe Terra, conhecida na Amazônia e em Roma como a Pachamama. Muitas pessoas tentaram destruir essa imagem com bombas, né? Inclusive tinha um crucifixo que está exposto até hoje que ele entortou por causa do calor e da explosão, né, da bomba, mas o manto ficou preservado. Ela é indestrutível. Nosso Senhor a protege. Também ela está, se a gente pegar um termômetro, ela está na temperatura de um corpo humano vivo. E é possível colocar um estetoscópio, aquele instrumento do médico, né, e ouvir pulsações, como se fosse uma batida de coração em seu ventre. Ou seja, o próprio Filho de Deus, né, está vivo, é uma pessoa divina. E em seus olhos nós podemos ver um negativo. Se a gente der um close, né, e analisar essas imagens que tem ainda na internet, podemos ver como se fosse um filme negativo, como se fosse uma foto, né, dos olhos dela. O que ela estava vendo, o ponto de vista de Nossa Senhora, inclusive a face ali de São Juan Diego. Ele, inclusive, foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II e ela foi proclamada como Imperatriz das Américas. Que ela possa também imperar, reinar em nossos corações e possamos levar o Evangelho a todos, né, a salvação para todos nós, como ela mesma quis e cumpriu com essa missão lá em Guadalupe, no México, na Espanha e em todos os lugares em que aparece. Que Nossa Senhora então nos leve a Jesus, que é essa a sua missão aqui na Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.